Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sistemática, sequencial da Escritura. E vamos lendo e comentando alguma coisa a respeito do texto lido. Nós vamos ler hoje no segundo livro de Samuel, capítulo 19, logo após a batalha de Absalão e Davi, e a morte de Absalão. Davi lamentou muito a perca de seu filho, e aqui chegamos no trecho em que a notícia da morte de Absalão, filho de Davi, chegou para ele. Seu filho tomou o pai como inimigo, e seu pai, mesmo sendo o adversário de seu filho, ainda lamentou a morte de seu filho. Quando ele soube da notícia, ele se entristeceu muito, chorou, e a Bíblia vai informar para nós aqui que ele dava gritos, seu choro era gritado, de tristeza por perder seu filho. Aí chegamos então ao capítulo 19 do segundo livro de Samuel, e convidamos a todos para ler conosco esse trecho e apreciar o que Deus tem aqui para nós. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. Amando tu aos teus inimigos, e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém, Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Note que Israel, as 10 tribos, e o povo que veio eram os moradores da capital de Jerusalém. Verso de número 9. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andavam porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois,
por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo, falai aos anciãos de Judá, dizendo, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis, porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. E assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo, volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei ao outro lado do Jordão. Vamos parar nossa leitura aqui, ao final do verso de número 15, e verificar algumas coisas que podemos comentar desse trecho. O que aconteceu após a guerra e o fim da rebelião, da guerra civil, da guerra entre pessoas do mesmo país? O que ocorreu aqui é que a reação de Davi, ela não foi a esperada, pois Davi, falamos ontem na última parte da leitura desse trecho, Davi tinha uma função dupla. Ele não era só pai, ele também era rei. Ele era rei de toda a nação, mas pai de um filho, pai de filhos, e a ironia é que seu filho era seu inimigo. Então aqui houve um conflito de sentimentos, pois como rei ele precisava defender o povo, o reino, as pessoas, e como pai ele gostaria de estar ao lado de seu filho. E esse conflito gerou a tristeza nele, mas gerou também uma chacoalhada por parte de pessoas que tinham esse direito ou dever. Acho que nem isso. Joabe, chegando, ficou sabendo que Davi estava choroso por causa de seu filho e falou umas boas verdades para Davi, dizendo, agora você ama mais o seu inimigo, que era seu filho ao mesmo tempo, do que ama a todos nós. Nós, para sua vontade, foi até uma palavra muito forte, apesar de ser objetiva, mas foi muito forte, dizendo, se nós todos estivéssemos mortos e seu filho estivesse vivo, você estaria contente. E, irmãos, a gente, ao ler isso, a gente fica pensando que tem pessoas que são realmente ousadas de falar verdades. Eu não sei se é o melhor papel para a gente fazer, para a gente desempenhar, ser ousado a ponto de falar verdades que nenhuma outra pessoa ia falar. Nenhum outro homem dentro de Israel inteiro não iria falar para Davi. É claro que a gente sabe da ousadia, da violência, da tempestuosidade do caráter de Joabe. Ele era realmente tempestuoso. Ele agia assim por impulso, por interesse e às vezes até por premeditação. Sim, por que não dizer que ele premeditou muitas coisas? Então a gente chega nesse trecho pensando nessas verdades que ele falou, que provavelmente salvou o reino de Davi. Essa é a grande verdade, salvou, pois se Davi não tivesse realmente se posicionado e desse honra para os soldados que estavam agora envergonhados, pois não sabiam qual era o papel deles. Eles foram para defender o reino, saíram para a batalha, expuseram suas vidas ao perigo, e aí causa tristeza para o rei. Então, do ponto de vista natural, o que é que o rei queria? Que eles morressem? Que eles perdessem a vida? E alguém ousado ia falar isso para o rei. E esse ousado foi Joabe.
o resultado da vida de Joabe, ele não foi muito bom. Desde o começo até o fim da sua vida, ele apresentou um caráter muito questionável, pois ele não entendia o coração de Davi. Joabe não entendia, Joabe não conseguia compreender as atitudes de Davi. Ao mesmo tempo que ele era um guerreiro destemido, ele já era triste e recuava por um sentimento que não fazia lógica. Agora, todos os que têm o coração segundo Deus vão agir do mesmo jeito. Sim, você, irmão e irmã, nós vamos agir em muitas situações, nós vamos agir assim de maneira até incoerente. O irmão Brana pregou uma mensagem chamada O Estranho, falando de um homem que tinha uma atitude muito estranha ao pôr uma placa nas costas e sair dizendo na rua, e nessa placa dizia: "Sou louco por Cristo." E você, por quem é louco? Veja que Davi tinha a sua loucura, Davi tinha as suas excentricidades, ele era excêntrico. Mas Joabe também era. Joabe também não era normal, pois a atitude, o caráter, a natureza dele não era normal. Então, nós vamos enfrentar isso muitas vezes, uma incompatibilidade de caráter, falta de compreensão por quem não tem o mesmo coração que você tem, por quem não tem a mesma mente que você tem. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Temos a mente de Cristo, se eu não estiver enganado a esse texto. Ora, ter a mente de Cristo é realmente, em muitas ocasiões, ser incompreendido. É não ser entendido. Pois as ações de Davi não podia compreender. É claro que ao amar o filho, independente dele ser um rebelde, independente dele ser como ele era, do jeito que ele estava demonstrando ser ao longo da sua vida, que Absalão demonstrou, mas mesmo assim Davi demonstrou amor, apreço e pedindo até brandura no tratamento com Absalão. E esse sentimento é o sentimento de Deus para conosco. Não que nós somos como Absalão, não que você, irmão e irmã, somos com a natureza rebelde como foi a de Absalão, mas Deus tem a natureza como foi a de Davi. Mesmo nós sendo rebeldes, mesmo nós desviando do caminho, Deus ainda está disposto a nos perdoar, nos conduzir de novo ao nosso lugar na mesa e nos conduzir de novo aos mesmos privilégios. Sim, se Deus fosse vingativo, onde é que estaríamos nós? Onde estaria eu? Se Deus quisesse cobrar cada centavo de nossos pecados, dos nossos erros, das nossas negligências, onde estaríamos nós? Mas Deus teve graça, misericórdia. É claro que para Deus não há um Joabe para lhe falar verdades. Para Davi teve. E nós vamos ver na continuação da nossa leitura o fim de Joabe. O fim de Joabe foi de total desonra. Agora, voltando para o ponto de vista da leitura do acontecimento lá do tempo de Davi, de 3.000 anos atrás, pois Davi está há 1.000 anos antes de Cristo, nós vemos que Davi, a terra toda se dividiu. Quando diz que Israel voltou para casa, para suas tendas, cada um para a sua tenda, de maneira furtiva, eles voltaram envergonhados, porque, na verdade, Israel tinha se juntado a Absalão. Então, eles voltaram de maneira furtiva, pois haviam perdido. Aí Davi manda um recado para a tribo de Judá e para os sacerdotes que tinham ficado do lado dele. E disse: "E agora? Não vais agora favorecer, ajudar ao rei para estabelecer o reino? Trazer o rei de volta?" Pois o lugar que Davi tinha se sentado na porta não era a mesma porta que Absalão tinha se sentado. Então, veja que na continuação da história, Davi quis amenizar, já que todos estavam sofridos, inclusive ele próprio, Davi, estava muito sofrido com a perca de seu filho, e o povo envergonhado, todos perdidos, era preciso fazer alguma coisa, estabelecer novamente
estabelecer o reino, estabelecer a paz, a segurança, a confiança, pois agora não era problemas, não era guerra contra filisteus, agora era problemas internos. E esses problemas internos precisavam ser limpados, o coração precisava ser desincompatibilizado. Então, Davi disse para Amasa: você é carne de minha carne, você é osso dos meus ossos. Amasa era sobrinho de Davi, mas Joabe também era sobrinho de Davi. Era de outro filho, de outro irmão, mas também era sobrinho de Davi. E Davi removeu Joabe do comando do exército, não fala de Abisai, não cita Abisai, que era irmão de Joabe, comandante junto, co-comandante, mas Davi remove a Joabe, depõe ele do posto, provavelmente porque Davi sabia que foi ele quem matou Absalão, né? Provavelmente foi. E colocou a Joabe. E o objetivo é duplo. Primeiro, porque ele corrige o problema, a desobediência de Joabe. A desobediência de Joabe foi ter feito o que ele tinha falado para não fazer, matar Joabe, matar Absalão. Mas também, ao colocar Amasa era o comandante de Absalão, recém-eleito comandante de Absalão, que tinha tomado parte na rebelião de Absalão. E quando Davi coloca esse homem, que tinha sido seu inimigo, ou pelo menos comandante do seu inimigo, quando Davi coloca ele no comando, ele estava deixando uma mensagem muito clara, dizendo: não quero conflito, não quero intriga, eu estou trazendo novamente e você será o meu comandante para sempre. Isso, é claro, que assinou a sentença de morte de Amasa, pois houve, então, o assassinato dele por parte de Joabe. Mas veja que Davi agiu de uma maneira sábia para costurar as relações e estabelecer um reinado forte dali para frente, depois dessa crise. Vimos tudo isso aqui no capítulo de número 19. E aí, na continuação da história, nós vamos ver que Davi, ao voltar para o local, não sei se talvez essa porta que Davi se pôs assentado com os soldados, o desfile passando por ele, talvez não fosse a porta em Jerusalém. Pois ele agora vai voltar para a sua cidade, vai voltar e encontra, como ele encontrou na ida, ele vai encontrar várias pessoas na volta. E a história continua. Vamos deixar essa parte para a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Mas guarde aí esses pensamentos a respeito de Davi, principalmente a mensagem, a grande e poderosa mensagem. Davi estava agindo conforme Deus agia. Davi estava agindo com o coração de Deus, ao estar disposto a perdoar seu filho. Claro que Davi era apenas uma sombra no Velho Testamento de Cristo no Novo Testamento. E ele tinha um coração segundo Deus. Mas, ao voltarmos aqui e pensar que Davi foi capaz de perdoar o seu inimigo, se lida a Bíblia de maneira natural, como um livro de histórias, nós vamos achar apenas que é amor fraternal, amor paterno, amor natural de pai com filho. Mas é mais do que isso, gente, é mais do que isso. Davi teve amor de Deus, assim como Deus tem amor para conosco. Graças a Deus que Deus tem esse amor incondicional conosco. Temos uma parte na Escritura, lá em Timóteo, se eu não estou enganado, Timóteo, quando ele diz, Paulo escrevendo, diz assim: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, alcancei misericórdia. Veja que Paulo chega a admitir que foi um blasfemo, perseguidor da igreja. Esse texto sempre me causa um impacto. Pois logo em seguida, depois de dizer esses 3 adjetivos negativos, opressor, blasfemo e perseguidor, ele diz, mas alcancei misericórdia. Será que Absalão podia falar do mesmo jeito? Fui perseguidor, fui opressor e até blasfemo, mas Absalão não alcançou misericórdia. Paulo alcançou misericórdia. Por quê?
por causa da qualidade do seu Pai, por causa da qualidade de espírito que tem Deus, Senhor de Paulo e Senhor nosso. Nós estamos sob esse Senhor. Deus é esse mesmo Senhor de Paulo, é o nosso Deus. Por isso nós alcançamos misericórdia e achamos graça. Que Deus abençoe o seu coração. Se o Senhor permitir, na próxima oportunidade, continuaremos a ler o capítulo 19 de maneira devagar, apreciando os pedacinhos, e Deus há de completar cada dia mais do seu conhecimento, da sua natureza para o nosso coração. Tenham todos um bom dia, um bom fim de semana. Deus te dê saúde e vida em abundância. Até a próxima oportunidade.